Boa noite, desbravadores. Mestre Vini aqui. Hoje eu vou estar falando sobre o Prólogo Vermelho, que é a aventura que eu narrei agora recente no Universo Solarium. Essa aventura ela consistia em narrar para o pessoal do nível mais baixo, né, o Rank D. E eu reuni alguns jogadores. Lucas jogando com Planta, André jogando com Tic-Tic, Débora jogando com Capyrus, Ricardo jogando com Cristal e Edilson jogando com Pedro de Jobel. Basicamente era para ser uma coisa gradativa, para ensinar aos jogadores, para dar um tapa de realidade, para saber que, ei, isso não é pra gente, é para um pessoal de rank mais alto. Foi uma aventura difícil, em questão de dificuldade de desafios e combate, porém não teve nenhuma baixa, nenhuma morte, mas foi bem difícil para os jogadores. Eles sentiram esse peso, né, da dificuldade, e eu vou dar um resumo de como foi. Primeiro, começou com os jogadores recebendo uma notícia de um NPC recorrente que estava mandando missões, o Tião, Dois Dentes. Ele estava... basicamente ele mandou uma carta com vários pedidos de socorro, socorro, socorro. E não era comum, geralmente ele pedia alguma coisa como para cuidar de algum animal que estava atormentando as vacas dele e coisas assim, mais banais. Porém, com esse primeiro episódio levou eles a descobrir que o Tião estava sendo alvo de alguma coisa sobrenatural e que havia tentado atacar ele. Os desbravadores foram descobrindo alguns rastros pelo caminho que levaram eles para uma mina, onde lá eles encontraram as vacas do Tião, porém elas estavam modificadas um pouco, né? Elas foram vampirificadas, basicamente. Aí foi o primeiro combate, né? Um primeiro episódio bem leve, foi bem descontraído, colocando essas vacas. No segundo episódio, teve a adição sobre esse mistério e tudo mais, colocando centauros, que estavam pegando essas vacas e colocando como para ser alimento, né? Porém, elas acabaram virando vampiros no processo. E aí esses centauros também estavam sendo vampirificados, então já tinha uma relação ali, tinha algum vampiro transformando outros seres em vampiros também, e a galera já estava preocupada com isso, né, porque é um morto-vivo bem forte, vampiros. Então, após eles derrotarem esses centauros e descobrirem que tinha algumas pessoas ali dentro daquela caverna que iam ser servidas como ou alimento ou para um novo tipo de transformação também, eles levaram essas pessoas para a guilda e curaram na enfermaria. Porém, elas estavam diferentes. Elas estavam com algumas marcas nos seus corpos. Uma dessas contextualizações, né, da aventura é que o Haast, que é um personagem da guilda, ele estava sendo mediador, né? Falando assim, vocês deveriam investigar esse tal lugar, vocês poderiam fazer isso aqui. E nesse segundo episódio, ele entrou em confronto com algum vampiro mago, e aparentemente ele perdeu, tanto que ele perdeu a consciência, e ele foi levado. E também ele já tinha essa mesma marca que esse pessoal estava carregando. Como se fosse talvez o ritual para a transformação deles, né? Os desbravadores teriam que desvendar esse mistério, né? Se era ou não para isso. Depois, quando eles foram analisar, eles descobriram que aquele ritual era uma ativação de quando alguém tentasse interagir com ele, sofresse uma armadilha da magia medo, né? E foi bem divertido colocar essas pistas e tudo mais, eles desvendando. Será que o Hayashi é alguém do mal? Será que ele foi pego? Será que ele está sendo usado para algo maior que a gente não sabe? Colocar eles nesse mistério, nesses combates também estava sendo divertido. O terceiro episódio foi bem difícil. Eles voltaram para casa do Tião depois do primeiro episódio. Eles não tinham ido no segundo lá para casa do Tião. E aí eles descobriram que lá ele estava morto. Ele foi morto. Eu narrei uma situação onde eu coloquei a narração onde eles estariam no lugar
eles estariam naquele lugar de alguma forma, e quando eles foram para lá, consegui colocar eles no mesmo contexto, fazendo a narração que eu fiz no início da sessão se encaixar exatamente ali, né? E isso foi interessante, foi a primeira vez que eu fiz isso, pegar uma ordem cronológica diferente. Para eles tiveram como se fosse uma visão, né? Alguns jogadores pensaram que fosse uma visão ou não, mas não, era realmente o que estava acontecendo, só que no futuro, e eu narrei no começo, para exatamente dar a eles esse bump. E foi bem legal o jeito que eles perceberam isso também. Nossa, não era uma visão, era aquilo. E esse foi o primeiro combate que muitos deles caíram, que foi basicamente uma derrota completa para eles. Eles não descobriram nada nesse episódio, não avançaram de nenhuma forma. Porém, eles conseguiram sair vivos, né? Isso foi importante para eles, eles conseguiram sair vivos de algum jeito. A fuga também é importante em combate, saber quando fugir, saber quando não se deve enfrentar aquele tipo de perigo é importante. E foi bom, de certa forma. E também, no último episódio, eles voltaram para aquele lugar, conseguiram descobrir pistas. E isso começou a abrir um gancho para a nova aventura, porque essas pistas mostravam que aquele vampiro mago que o Hash enfrentou no segundo episódio tinha ido até Altari para justamente caçar o Hash de alguma forma. Ele estava procurando ele. O que aconteceu? Qual é a relação dele com esses vampiros? Então, esse é um gancho para a próxima temporada que eu quero fazer. E também foi todo esse desenrolar que levou até lá ao final fez com que esses novatos prestassem atenção, né? Que eles precisam melhorar e que está certo em deixar coisas pro pessoal que está lá em cima já, né? O pessoal do rank C, que logo vai ter o rank B também. E na cena final eu coloquei, após o vilão ter fugido, o vilão principal conseguiu fugir, e aí eu introduzi os personagens dos mesmos jogadores que são do nível acima, eu coloquei eles tipo na cena. E isso foi interessante, ter a reação, ter o diálogo de um com o outro. E essa campanha ocorreu bem, ela foi linear, ela cresceu, foi gradativo. Começou com algo, ela teve todos os trejeitos do RPG para mim. Começou com algo bem simples, né, um combate bobinho, né, com as vacas, e foi gradativamente ficando mais pesado, até chegar no último episódio, onde foi o ápice. E eu acho que encerrou bem. Espero as próximas aventuras, como que vai ser. E que os meus jogadores tenham gostado também. E daqui uns próximos tempos vai ter a segunda temporada de prólogo, né? Mas eu acho que já não vai ser mais prólogo, porque aquilo foi só o início. O próximo vai ser um pouco mais complicado. E é isso.